A 8 de junho de 2007 foi feito oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. Em junho também de 2010 foi condecorado pela Société Académie des Arts, Sciences et Lettres de Paris. É uma das 50 figuras ligadas ao fado e da guitarra portuguesa, homenageadas em 2012, a quando da celebração do primeiro aniversário do fado enquanto património material da humanidade, tendo nessa altura recebido a Medalha Municipal de Mérito, grau de ouro, da cidade de Lisboa. E claro, quando se fala de flauta de bambu e saxofone, só se pode falar de Rão Quial. Boa tarde, Boa tarde, Rão. tudo bom? Errado. Bem-vindo a Cortegaça e para o mundo, através do Cenas Magazine. Não, tudo bem, obrigado por estar aqui, mas não se fala só, há muitos tipos aí a tocar flauta de cana, cuidado com eles. Se calhar deve só Rão Quial. Hã? Se calhar deve só Rão Quial. Não de mim, eu sou um participante, de certa maneira, nessa sonoridade desse instrumento extraordinário. Muito obrigado. Oh, Rão, desde o primeiro álbum, e eu quando pesquisei apenas vi o Gandhi em 2021, já me confidenciou também, há pouco quando íamos para aqui, para a biblioteca, que vai ser inaugurada daqui a pouco, que há já outros trabalhos novos. É verdade. É um percurso riquíssimo e, se me bem me lembro, na década de 70, uma sonoridade completamente diferente daquilo que era o panorama musical português. Foi um risco, nessa altura, mostrar aquilo que era uma paixão, digo eu? Não era o que eu ouvia, a gente toca o que ouve. Houve aqui dentro uma coisa e transmite isso, era a minha vivência musical que me levou realmente a interpretar as coisas da maneira como interpretei. Estava ligado, sempre estive ligado ao jazz, não ao jazz no sentido estrito do termo, mas ao jazz no sentido de improvisação, de lidar com o momento, né? O momento musical é inesperado e provoca qualquer coisa que a gente não sabe muito bem como. Tudo isso é uma coisa que o jazz me ensinou. E depois, evidentemente, ligado a muita da nossa expressão da música, da nossa música tradicional, não só a música tradicional fora da cidade, mas do fado também. Tudo isso me interessa, mas sempre com este espírito de lidar com o momento da improvisação, da gente nunca saber muito bem. Um bocado de just in time, não? Digamos que alguém ouviu um concerto hoje e amanhã e depois diz, mas está diferente. É isso que eu quero, que seja diferente sempre. Portanto, a cada momento uma roupagem de um sentimento que o artista, neste caso em palco, vai observando, não é? Exatamente, Que é vai, tem que ser receptivo a ele, não lutar, de certa maneira. É um bocado o sentido de não se pôr no caminho da música. Às vezes nós pomos-nos no caminho da música por certas circunstâncias. A música dita-nos certas coisas e há uma cadência, há uma coisa que se desenrola por si e que nós, de certa maneira, somos... levamos-nos a acreditar que passa qualquer coisa por nós e que não passa tudo nem nada que se pareça pela nossa vontade própria. Não é? Sente que foi um provocador em termos de origem, num determinado tipo de sonoridade para libertar emoções? Olha, José Carlos, pá, eu vou dizer uma coisa. É o exemplo que eu falo sempre. Quando tu vais ao telefone, toca. Quem é? É pá, o Alberto. Conhece a voz do Alberto. E ele não precisa dizer ao Alberto, tu já dizes. A voz já diz tudo. A voz, epá, és tu, Alberto, então, é tal. O que acontece? Todos nós temos a nossa voz. E temos a nossa voz não só no timbre, que a gente reconhece, mas também, se calhar, na maneira como nós somos levados a interpretar as peças de música. Mas se formos realmente abertos e ouvirmos a parte interior da nossa voz, e não nos pusermos com manias de querer isto, de querer aquilo, de pôr coisas do ego muito no caminho, acaba por cada músico conseguir que saia uma própria voz que os outros reconhecem, sem dúvida. Em relação a essa liberdade, digamos, de quem ouve, acaba por ser um pouco isso, não é? Isto é o corolário, de facto, de uma experiência, de um sonho. De onde é que vem, de facto, esta forma encontrada de estar na música, desde que pegaste numa flauta de bambu, de um saxofone?
mano, eu não sei como é que devo dizer. Surgiu simplesmente? É o momento, é o encontro, é uma grande dose de elementos que se afirmam em nós, mas a gente não sabe bom, nem como, nem porquê. Porque, na realidade, o mundo tem uma dose muito grande de mistério, não é? De a gente não conhecer. Não podemos. Isto aqui está esta cadeira, aqui. Pronto, está esta mesa, isto é um assento. Mas não pode ser apreciada a nossa vivência musical, espiritual, toda ela, da maneira como a gente aprecia um objeto palpável, material. Portanto, há uma grande dose de desconhecimento em relação aos processos que levam a que a gente toque de uma certa maneira. Eu acredito nisso, não é? Porque, se calhar é a minha índole que me faz dizer assim, há quem tenha a mania de que controla tudo e que tem que ser bem controlado pela pessoa que está a fazer. Eu, como improvisador, não acredito muito nisso. É mais libertador improvisar? É evidente. A improvisação é o veículo para a libertação, precisamente porque é encontrado dentro de nós, a liberdade é encontrada dentro de nós. Nós temos dentro de nós um espírito completamente livre. Está cá. Só que é condicionado muitas vezes pela nossa maneira de pensar, pelo nosso egoísmo. Esse espírito livre está cá. Foi uma dádiva desde sempre. Eu digo uma dádiva. Deus pôs-nos este espírito aqui. Esse espírito está cá, livre. Agora, eu tenho é que sair do caminho. Não é? Portanto, sair da zona de conforto. Hã? Sair da zona de conforto. Quer dizer, sair, às vezes está em zona de conforto. É, no fundo, deixar que o momento se instale, não é? E estar preparado, no fundo, para o que o espírito nos dita. Isso é que é, para mim, o verdadeiro espírito da improvisação. Um tremendo reconhecimento nacional, também internacional, e uma Índia que eu pergunto se tem sido mágica na criação das tuas músicas. A Índia é um país extraordinário, porque a riqueza musical da Índia é extraordinária e tem sido uma influência muito grande na minha formação. Não só no sentido melódico e rítmico, coisas que eu aprendi da Índia, de certas formas que eu, de certa maneira, utilizo, mas não no sentido estrito, é mais no sentido lato, da maneira de encarar a música, da maneira de encarar o som e aquilo que é a força espiritual do som e de que maneira é que o som transforma a pessoa, que pode transformar na realidade quem o interpreta. Fica transformado, fica diferente, não há dúvida nenhuma, e ao mesmo tempo, nesse aspecto, consegui transformar os outros. Em relação ao fado, como é que ele entra aqui com flautas de bambu? Como é que Não foi? tem- Foi um desafio grande, não foi? Foi de facto o sentir e deixar sair? É precisamente porque eu gosto muito de fado, eu gosto do aspecto fundamental do fado, que é cantar a emoção, claramente, quer dizer, cantar com profundidade uma certa e determinada emoção. Sentimento. No fundo é essa. Qual é o sentido emocional que eu encontro nesta canção, que vou interpretar, e depois, através da flauta, encontrar o ponto comum da emoção da canção e eu ir em contra isso. Tudo isto é intuitivo, não estou a pensar. É esta coisa de que música que, na realidade, tem como elemento base uma grande profundidade emocional, e isso eu aprecio muito, até inclusivamente aprecio muito, até intuitivamente, gosto muito disso, e intuitivamente até a própria música indiana é uma música baseada na correta, entre aspas, interpretação de uma certa e determinada emoção. Em que Portanto, é sentido? uma música muito ligada à interpretação da emoção. Tem muito a ver com o misticismo do país, assim, em geral, não? Sim, evidente. Tudo. O misticismo está em tudo. O misticismo é compreender a pulsação universal. Quer dizer, este banho amoroso que existe no mundo, nas coisas belas, nas coisas feias. É uma coisa que nós conseguimos entender que há aqui
um espírito unitário que está por trás disto tudo e que quando nós, digamos, deslizamos até estar a encontrar essa força, a gente percebe, é mesmo por aqui que isto tudo se passa e a música revela-nos isso. Tem sido fácil ou difícil nesta vasta discografia ser criador de sons, de uma sonoridade bem diferente daquilo que se faz hoje em dia? Como é que é criar neste processo todo? É complicado? Lá está, é misterioso, não se sabe, quer dizer, o processo criativo passa-se um bocado por si. Eu lembro perfeitamente de ter encomendas para fazer música, estar em casa, olha o tema tal, estar, pá, não me saía, não é? Não é esta a ideia, bom. Entro num táxi e sai-me o tema todo dentro do táxi. Ou seja, a força não vai lá e de repente clica. Exatamente, quer dizer, é um processo que se desenvolve por si, mas como é? Não sei. É difícil. Sente-se, não se explica. Exatamente. São coisas que a gente sente, que é o nome de um álbum meu. Coisas que a gente sente. Mas como é que é isto? Então, mas como é que tu sabes? Ou como é que fiz? Olha, são coisas que a Não gente sei, sente. está aí, vocês agora apreciam. Não é? A gente diz isso, não é? Vocês dizem também. Isso são coisas que a gente sente. A gente diz, não é? É um dito antigo português, acho eu. Mas na realidade é verdade. Em termos desta vasta discografia, houve algum álbum em algum momento que tenha sido, que interpretes como o mais importante e que definiu um determinado trajeto ou não? Ou continua a haver esta não explicação para Continua, isso? essa não explicação. Cada álbum é, digamos, uma ideia diferente de tudo o que se fez? Há uns que saíram um bocado, digamos, do procedimento normal por causa do encontro que houve. Por exemplo, eu lembro-me muito de um álbum que gravei em Cantão, na China, que foi com a orquestra chinesa. Esse álbum tocou muito especialmente pelas circunstâncias de eu estar a falar, a tentar tocar sobre a situação do português em Macau, como é que o português se ligou com a China, como é que os portugueses estiveram em paz durante 450 anos naquele sítio, que era a China. Qual foi o truque, não é? Para a convivência pacífica? Eu acho que foi sem truque, foi por não haver truques, quer dizer, houve ali uma certa abertura, se calhar também haveria condições políticas e económicas que permitiram isso, tudo bem. Mas mais para além disso, eu acho que manifesta uma qualidade. Nós, os portugueses, eu sou um exemplo, somos carregados de defeitos, carregados. Eu sou um exemplo disso. Mas temos coisas boas também. E uma das coisas que parece-me que é característica nossa, eu estou a falar do português de sempre, porque depois o coletivo vai mudando conforme as circunstâncias do mundo. Eu acho que o português de agora, integrado na Europa, não é uma coisa como o português da 50 do antes da Europa, não é? Antes da Europa. Não é? Este português antigo é, com todos os seus defeitos, e volto a dizer, dos quais eu sou um exemplo, é um homem com um poder de integração extraordinário. Eram melhores tempos para a música? Não, antes da Europa, digamos assim? Não, há certas coisas, houve coisas que pioraram, outras que melhoraram. Havia muito boa música antes do 25 de Abril, muito boa, portuguesa, de grande qualidade. No outro dia, deu-me para... Foi na internet que eu vi um programa de variedades, chamava-lhe, quando eu era puto, chamava-lhe um programa de variedades, onde, ok, deixa lá ver quem é que atuou nessa noite. Fernanda Maria, Amália Rodrigues, Carlos Paredes. Espera aí, e depois do 25 de Abril é que veio a boa música, quer dizer, só falando destas já três... Já existia, não é? Só que não tinha palco. Não, só esses três no programa de variedades. Onde é que tu viste isto depois do 25 de Abril? Portanto, certos aspectos, a música era tratada, havia muito mais música na televisão, música ao vivo, porque depois a própria tecnologia faz com que se ponha música gravada em vez de música tocada ao vivo, não é? Portanto, isso de certa maneira prejudicou muitos músicos,
Porque a música, quando não pode ser gravada, é tocada ao vivo. Por exemplo, os Estados Unidos têm... Ou é playback, não é? É o playback, mas os Tira um Estados bocado a Unidos... essência às coisas. É evidente, pá, isto tem piada porque um sítio como Nova Iorque, com toda a sua evolução tecnológica, é um sítio onde aparece muito, só aparece nos clubes e tudo isso, aparecem muitos clubes com música ao vivo, com músicos a tocar. Acabam por ser, digamos, a sustentação ainda de muita Pois, coisa, exatamente, digamos, exatamente. mais verdadeira do que aquilo que vemos muitas vezes Pois. na projeção do ecrã, não é? Evidentemente, não há nada que substitua um momento de música ao vivo, pá. Aí, que a gente teve ali, há bocado estavas ali, passou-se no presente ali um momento. Olha, tu dizes, Se eu como sei eu, não é? ou não gosto, ou não sei o que, mas há ali qualquer coisa que se passa que é irrepetível. É aquilo. Eu estar a ver uma coisa que se está a passar é realmente algo que eu tenho que Agarrar naquele momento. agarrar e achar que é uma coisa querida mesmo. É algo que eu procuro mesmo. Temos a liberdade de também não querer, não é? Essa é a verdade do presente, é essa. Ou quero embarque, não quero. Pois é, exato. Vou à minha vida. Exato. A realidade é o presente, não há dúvida. Ora, e estávamos há bocado a falar, achava que em 2021 tinha, para já a informação que está disponível, já vi que está desatualizada em relação ao Gandhi, teria sido o último álbum, mas há coisas novas. É. Isto ao fim de uma vida, continuar a criar, não digo, não é obrigação, não é o termo que eu quero usar, mas é algo que não se consegue evitar para um músico como o Ronquial. Não, Zé Carlos, eu vou dizer uma coisa. Eu gosto de tocar. O amor da minha vida. É música? Tenho mais do que um amor. O amor é único, no fundo, é sempre a mesma. Está aí compartimentado. Está. E depois a gente, inclusivamente, deve afastar as compartimentações. Mas, na realidade, é o que eu gosto, eu acordo, deixa eu ver como é que tu estás, ou flauta, quer dizer, é uma coisa íntima minha, como é que a gente toca. Para mim, é o que eu faço. Portanto, estou já a pensar, tenho composições, ver qual é a hipótese de fazer mais alguma coisa, desde que haja boa energia. E graças a Deus eu tenho isso. Sinto-me com energia boa para tocar, tenho que praticar para manter aquela qualidade de som, mas o facto de praticar para manter a qualidade de som já é tocar, e isso para mim já me dá alegria e gozo. Está no meio, não é? Faz tudo processo, é um processo que se torna automático e é o que eu gosto de fazer. Sentes a música hoje com mais ou menos qualidade a nível nacional? Trabalhava-se melhor, mais criativos há uns anos atrás? As coisas estão melhores ou estão piores? É chato porque estás a dizer que eu não sou menino nenhum. E às tantas não, ele mas vai também há dizer, aqui a questão... o antigo é que era bom. Não, pai, mas o Ronquial também tem uma ser... sonoridade diferente daquilo que se faz desde sempre, desde que eu me recordo, não me lembro de ninguém assim lá perto. Mas vou-te dizer, era como eu te disse, viste aquele programa que eu falei dos anos 60, que eu vi às vezes ainda vejo programas que se faziam na altura. Que se fazia coisas... A preto e branco, mas ao vivo, em direto. A Amália e o Carlos Paredes, no mesmo Madalena programa. Iglesias ainda havia... Tudo isso era bom. O chá não sei das quantas que ainda havia, não me recordo agora do nome todo. Tudo isso era bom, pá. E no Fado, então, o Fado tinha uma dimensão absolutamente extraordinária. O Fado continua a ter palco naquelas pequenas casinhas noturnas que volta e meia têm lá os vadios e não só, não é? Exato. É difícil de dizer, mas na realidade, certas coisas, o acesso às técnicas foi facilitado. Sim. Portanto, vamos supor, eu tirava as coisas do ouvido quando era miúdo. Tirava do ouvido, olha qual é, que acorde é este, olha, esta melodia, tirava tudo do ouvido. Mas agora vai à internet, está lá tudo escrito. Quero isto, não é? Olha lá, e a máquina aí a partitura, bumba, está aí. Portanto, há um acesso a um ponto médio de performance que funciona, mas se a gente for ver a criatividade dos anos 50, 60, outra sonoridade, outro ritmo, mas com muito diverso, com muita malta. Cada um com a sua voz. Era muito e performances em palco eram fantásticas. Agora, o nível técnico médio evoluiu para cima, para melhor. A máquina nível coisa, técnico médio, não é? Técnico de instrumentação médio subiu. A parte de criatividade, de originalidade, tudo isso
eu acho que... Está mais lá atrás. É mais, tenho que dizer isso. Muito bem. Relativamente àquilo que foi o sucesso dos anos 80, com o álbum Estrada da Luz, foi uma surpresa, no meio de tanta criação, de muita qualidade, diversa, que surgiu no panorama nacional, música estrangeira, o rock português, não é? É evidente. Foi uma surpresa para ti, não é? Incrível, incrível. Foi mesmo. Eu lembro que a malta tocava, Não, aquilo tocava todo Ronquial lado. tocava nas rádios piratas, nas rádios nacionais, em tudo quanto era Pá, sítio. não, aquilo pegou. É uma melodia simples que saiu. Olha, até te vou dizer, foi uma melodia que me saiu quando eu estava em Macau. Eu tive um ano em Macau, precisamente antes de 83 para 84. Saiu-me lá. Quando cheguei, na altura, o meu produtor era o meu compadre Luís Pedro Fonseca, como o meu irmão, no fundo. Às vezes falo com a mãe dele, às vezes que está velhota, está aí no lar ali, lá, para o Mugador, para entrar dos montes, está lá. Já diz, pá, Reinaldo, cada vez que tu me ligas, tu és meu segundo filho, és meu filho, porque nós éramos como irmãos. E ele, que produziu esse disco, era produtor, foi o produtor desse disco, e eu dei-lhe essas melodias, pá, e essa, pá, não sei porquê, isso caiu no gosto das pessoas. Se calhar se eu fizesse exatamente o mesmo disco agora, se calhar, lá está. Não tirou o mesmo impacto. O inconsciente coletivo vai mudando, de certa maneira. Mas na altura era incrível. Eu lembro-me de chegar, de dar uma boleia a uma miúda, não sei por que razão, pá, aí com 14 anos, ela... E, uma circunstância qualquer, olha, eu levo-te ali, pronto. E então, enquanto eu estava a conduzir, ela começa a assobiar o tema todo, primeiro. O tema todo. Agora vem o sol. E eu, minha orelha deste tamanho, a ouvir, eu caladinho, deixa ver até onde é que isto vai. Associou o sol todo de flauta, mas nota por nota, muito bem. Uma miúda, pá. Depois reconheceu-me, né? E então começou a assobiar os temas. Portanto, aquilo caiu, na realidade, no goto. Pá. Agora, se me perguntas como, ninguém sabe. Ninguém Essa sabe. É a magia, não é? É? Essa é a magia. É que ninguém sabe a receita para o sucesso, senão só havia sucessos. Como é Sim, evidente. estamos a falar de uma miúda de 14 anos que na altura, nos anos 80, não era nascida, não é? Mais Não, coisa, mais não. coisa, ou já foi na altura? Não, repara, isto passa-se quando o disco saiu na ok. altura. Sim, ela nessa altura tinha menos Portanto, 4 ou 5 e ela, anos do que mas eu eu. passava muito, mas na realidade, pá, fica. Não, era um tema muito forte, o E, Estrada da Luz então, foi muito forte. e esse, pronto, mas caiu no gosto das pessoas, mas não tenho, não posso dizer que seja o disco que eu mais gosto. Mas, Algum pronto. preferido, não? Hã? Algum Não, preferido? não tenho Cada um realmente- é uma individualidade por tenho si só, se é que carinho se pode chamar assim. especial por este que fiz em Macau, por ser com a orquestra chinesa. Gosto muito daqueles timbres O tom oriental. e daquele tom chinês, do Eru, que é o violino chinês. E depois coisas. Mas cada um tem a sua. Depois é quem sente. Exatamente. E depois, até inclusivamente, se tu fores, por exemplo, olha, gostava de ouvir coisas aqui do Rão. Olha, se calhar numa hora do dia és capaz de gostar mais de ouvir um disco, noutra hora do dia és capaz de Depois gostar tem a ver com a hora em que ouvimos, não é? com a hora em que ouvimos. Disposição, A disposição, disponibilidade. Tudo isso. Exatamente. Mais 2 álbuns depois do Gandhi. O que dizer sobre eles? Não, pá, eu depois do Gandhi editei um álbum que se chama Fado Bambu. É o Fado Bambu porque é a cana de bambu que Lhe dá cor? faz de cantor. Ah, ok. E então, portanto, chamámos-lhe Fado Digamos que Bambu. tem uma música de fundo e o bambu é que diz. Não, o bambu que é a debita. voz. O bambu é a É voz. debita. E está com 2 músicos que estavam aqui, que é o Zé Chama aqui Manuel agora. Neto, da guitarra, grande craque, pá, músico fantástico. E, não, eu estou rodeado, todos eles são músicos de exceção, muito bons. O Carlos Lopes, no acordeão, e o Tony Pinto. Por acaso não foi o Tony Pinto, o Tony Lago Pinto, que gravou o disco de fados, mas temos sido colaborado em muitas coisas. É outro músico fantástico. Recomendas esse álbum, Fado Bambu, Recomendo, viva. para quem gosta de fado e gosta de flauta. Exatamente. Não, tentar esquecer que aquilo é uma flauta.
Que é uma voz, é essa a ideia também. Exatamente, é uma voz, e funciona como uma voz. E eu tenho muito essa ideia comigo de fazer, tocar como se estivesse a cantar. Isso para mim é muito importante. Falando em voz, que importância tem o voz que está a acontecer no dia de hoje para ter aceitado o convite da Paula Voz? Olha, a Paula Voz, é um agradecimento. Ainda bem que estás-me a falar disso, que eu não posso deixar passar para esta inauguração aqui da biblioteca. E ela fez uma força de nós virmos aqui a tocar a Cortegaça, que foi um gozo, divertimos-nos muito, foi uma maravilha. E esperamos oportunidades como esta de poder contactar com vocês. Voltar a transmitir emoções. Exatamente. O público vibrou. Sentiste o deslumbrado à espera de... Uma combinação interessante que é o público, que é sossego durante a interpretação, exuberância no aplauso. Muito bem. É uma combinação fantástica. Às vezes é ao contrário. Exuberância no silêncio e fraco no aplauso. Isso é uma combinação. Mas acontece, pá. Mas esta aqui foi a combinação ideal, pá. Maravilha. Queres deixar alguma mensagem à malta que gosta de boa música, não? Epa. Seja ela qual for. Olha, ouve música, segundo o teu espírito ordenar, e quando estiveres fora de ouvir música, pensa na importância fundamental que a música tem no mundo. E o mundo precisa cada vez mais de coisas que nos unam. A gente encontra a nossa unidade. Estamos a viver numa época de separatismo inacreditável. Basta ver, eu não quero falar do que se passa aí, toda a gente sabe o que é que se passa aí. Mas tudo isto é fruto do separatismo, da ausência de resolução das coisas através do diálogo. A guerra é a completa falha de diálogo. A guerra é um desastre. E esse desastre provocado por egoísmos exacerbados e por uma afirmação exagerada de nacionalismo e de identidade. E da gente pensar que eu sou melhor que tu. Isso é... A ignorância veio a partir daí. Falta de memória. Memória coletiva. É evidente, pá. Precisa de compreender que, na realidade, tudo isto tem uma realidade comum, pá. Música como linguagem unial de união? Pá, sem dúvida. É talvez o maior veículo de unidade no mundo é a música. Unidade imediata. Compreensão. Compreensão que eu nunca vi na minha vida, ouviu um som, identificou-se, está para além da unificação da linguagem, tudo. É uma coisa, na realidade, que tem a expressão daquilo que é universal e onde estamos todos. Muito bem, Raul, foi um prazer. Está um prazer, Zé. Desde a década de 80 do Estrada da Luz, mal eu imaginava que um dia estar com o Ramquel. Olha, pá. Foi um prazer enorme. Muito obrigado Ramquel a vocês. para o Cenas Magazine. Estamos, obviamente, com o Voz, um festival que tem a ver com sentimentos e não só. Está bem. Perfeito. Obrigado. Correu bem. Continuo nervoso, ao fim de tantos anos. E o Paulo havia de dar seca. Que ele deu-nos seca também. Podes, porque não temos tempo. Eu sei que não. Faz isso, está bem de meio. Eu vou com o Ron até lá fora e vou. Gostei muito desse Fica bem, obrigado. Depois eu peço à Paula, ela faz chegar a montagem, que agora vou editar e fazer a montagem e depois fazemos chegar também. Obrigado, Tá bom? É a Bárbara. Aqui a nossa Bárbara ainda não era nascida. Não sabe o que perdeu. Eu lembro-me de ser assim, deste tamanho e de ouvir as músicas. Já ouvias? Eu nasci em 80. Em que ano? 80. Então estou a ouvir. Eu já ouvi. Eu associo muito a Sagres, porque eu provavelmente nessa altura vivia em Sagres. E as suas músicas deviam parar no ar e eu lembro-me, associo à sensação de estar em Sagres.
E não tenho Obrigado, ideia. Se não há ninguém no país que não tenha ouvido o Vocês Rui. Ui, então, Pois, que com ideia. o Júlio, pô. Aliás, ele lançou muito a malta. É, pá, muito. Lembro de ver lá Aliás, também as os primeiros que eu variações. lembro de Estava ouvir de pijama, foi de pijama. É, Cheio de ratos amigos no Porto. é, muito Foi justamente com o Júlio que eu figura. Hoje fazem aquelas coisas à tarde.